Fala pessoal, beleza? Meu nome é Monique Costa e a gente vai estar resolvendo aí o volume um do primeiro ano, o PET, volume um do primeiro ano. Então vai ter uma série de vídeos aí com as resoluções. O vídeo de hoje vai ser da primeira semana, tá bom? Então vai ser sobre o comecinho de ondas, a semana um do PET. E vai ter outros vídeos resolvendo as outras semanas, tá bom? Para resolver esses exercícios, foi produzido também um mapa mental sobre esse conteúdo da primeira semana. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Então, com esse mapa mental aqui, eu consegui pegar a matéria e ajudar vocês também em um material escrito sobre essa primeira matéria da primeira semana, tá bom? Então, vai estar aí na descrição do vídeo e para quem quiser ver sobre e estudar sobre também para ajudar. Então, vamos lá para a resolução desse PET da primeira semana. Vou estar aqui resolvendo com vocês e vou estar usando esse mapa mental que foi produzido, tá bom? Então, vamos ler aqui a primeira questão. A primeira questão fala: André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Então, se a gente voltar aqui no mapa mental, como a gente está estudando onda, uma característica básica de onda é que ondas transportam apenas energia. Então, no caso aqui da questão, o barco, por ser uma matéria, ou seja, um conjunto de partículas, ele não vai ser transportado, porque onda transporta apenas energia. Então, vamos escrever isso aqui? Então, qual que vai ser a resolução aqui da primeira questão? Vamos pôr essa afirmação não está correta, pois ondas transportam apenas energia. O barco, por ser matéria, ou seja, um conjunto de partículas, não será transportado pela onda. Então a gente tem a característica básica, primeiro, de ondas, é que elas transportam apenas energia. Então onda não vai transportar o barco. Mas só por curiosidade aqui, se você pôr qualquer coisa flutuando em cima do mar, que vai ter onda, você vai ver que essa coisa vai ser sim empurrada. Mas então o que, que empurra esses objetos, essas partículas? Aí é o vento ou as correntes marítimas, não está ligado com a onda, tá bom? A onda só transporta energia, não transporta matéria, ou seja, partículas. Então vamos para a próxima questão aí. A questão 2 fala: qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica e qual a condição para que uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética? Então, vou usar aqui nosso mapinha mental. As ondas, elas podem ser caracterizadas de acordo com a sua natureza. E elas têm duas naturezas aqui, a natureza mecânica e a natureza eletromagnética. Qual que vai ser a diferença? A mecânica, ela precisa de um meio para propagar. E o que que é esse meio? É algum material. Às vezes é o ar, às vezes é a água, algum líquido, às vezes é uma corda. Então precisa de um meio para propagar a onda mecânica. Então quer dizer que ela não vai propagar no vácuo, porque o vácuo é um espaço vazio, não tem nada. Então ela não consegue propagar no vácuo. Ondas mecânicas precisam de um meio para propagar. E a gente tem como exemplo as ondas do mar, que é, por exemplo, onda em líquidos, onda em corda e o som. E qual que é a diferença da onda eletromagnética? A onda eletromagnética não precisa de um meio para propagar. Então ela consegue propagar no espaço vazio, que é o vácuo, porque ela não precisa de um meio para propagar. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz. Tudo bem? Então vamos responder essa questão. Qual que é a condição para que a onda seja classificada como mecânica e qual a condição para que seja classificada como onda eletromagnética? Vamos escrever aqui. A questão 2 é: a gente viu que for onda mecânica,
precisa de um meio para se propagar. Ou seja, não propaga no vácuo. Essa é a onda mecânica, tá? A característica de uma onda mecânica. E qual que é a característica de uma onda eletromagnética? Vamos anotar aqui, ó. Onda eletromagnética. Como a gente viu lá no nosso mapinha mental, a onda eletromagnética não precisa de um meio para propagar. Ela consegue propagar no vácuo. Então vamos escrever isso aqui. Não precisa de um meio para propagar. Propaga no vácuo. Então, essas aí são as características da onda mecânica e da onda eletromagnética. Vamos para a próxima questão. Dê um exemplo de onda mecânica e de onda eletromagnética. Aqui no nosso mapinha mental eu dei exemplos. Onda mecânica, por exemplo, a onda do mar, onda em líquidos, onda em corda, o som. E onda eletromagnética, por exemplo, a luz. Então, vou pôr aqui um exemplo. Onda mecânica, som. E onda eletromagnética, luz. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Define e dê exemplos de ondas longitudinais e ondas transversais. Além da gente caracterizar ondas pela sua natureza, a gente pode caracterizar também pela sua vibração. Vai ter vibrações que são longitudinais e vibrações que são transversais. Então vamos entender isso, qual que é a diferença de ondas longitudinais e ondas transversais, tudo bem? Aqui na primeiro exemplo aqui, ó, ondas longitudinais, vocês conseguem ver que a onda vai estar propagando nesse sentido e ela também vai estar vibrando nesse sentido. Você consegue ver que algumas partes delas estão ficando mais próximas e outras mais afastadas. Então ela fica indo e voltando nesse sentido aqui, ó, no sentido horizontal, que é o mesmo sentido da propagação. Então, o que caracteriza uma onda longitudinal? A vibração e a propagação têm a mesma direção. Ambas vão estar na direção horizontal. Então, eu tenho a vibração e a propagação na direção horizontal. Tudo bem? Na mesma direção. Então, isso é o que caracteriza ondas longitudinais. E as transversais? As transversais, a vibração, nesse caso aqui, ó, está vibrando para cima e para baixo. Um ponto da corda vai para cima e vai para baixo. Então, a vibração é para cima e para baixo. Só que a propagação da onda está indo na horizontal. Então, a vibração, que é para cima e para baixo, e a propagação formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, elas são perpendiculares. Então, o que caracteriza uma onda transversal? Vibração e propagação são perpendiculares, tudo bem? Então, vamos voltar aqui para a questão. E além disso, um exemplo de onda longitudinal é o som, e o exemplo de onda transversal é a luz. Então, vamos voltar aqui, ó. Defina e dê exemplos de ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? É uma onda que apresenta a mesma direção de propagação e de vibração. E o que são ondas transversais? É uma onda que apresenta direção de propagação e vibração perpendiculares. Então, a vibração e a direção de propagação são perpendiculares.
Um exemplo de onda longitudinal, igual a gente viu, uma onda longitudinal é o som, e o exemplo de uma onda transversal é a luz. Então, longitudinal, exemplo, vou escrever aqui, exemplo, é o som, e uma transversal é a luz, beleza? Igual tá aqui no nosso mapinha mental para ajudar vocês. Vamos para a questão 5 agora. Responda. Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? Vamos aqui usar o nosso mapinha mental para nos auxiliar. As ondas, além da gente conseguir caracterizar ela pela natureza, que a gente viu que é onda mecânica ou eletromagnética, pela vibração, onda longitudinal ou transversal, a gente também consegue caracterizá-la através de um olhar mais profundo em suas características. Então a gente vai estar entendendo aqui o que é amplitude e o que, por exemplo, é comprimento de onda, tá bom? Então eu tenho um desenho dessa ondinha aqui, conseguem ver aí? A gente tem aqui, tá vendo que eu passei uma reta aqui bem no meio da onda? Ela é dividida em duas partes, a parte que fica para cima e a parte que fica aqui para baixo. Essa reta aqui no meio é chamada posição de equilíbrio. Então, da reta do meio até o ponto mais alto, a gente tem essa retinha aqui, que é a chamada minha amplitude, tudo bem? E eu também posso pegar a parte de baixo, do ponto de equilíbrio, e até o ponto mais baixo. E esse tamanho é chamado de amplitude. Esse ponto mais em cima é chamado de crista, e esse ponto mais embaixo é chamado de vale, tudo bem? E aqui também no pet de vocês tem o que significa amplitude. Então, vamos voltar aqui, ó. Amplitude, o que é? A medida, a altura da onda em relação à sua posição do equilíbrio. Então, eu tenho aqui a minha posição do equilíbrio e eu vou medir a altura da onda. Então, essa aqui é a altura da onda, é a minha amplitude, tudo bem? Então a questão pergunta o quê? Qual é o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? A gente viu isso, foi primeiro aqui a amplitude. Agora, a gente não viu que essa partinha de cima aqui não chama crista? E essa partinha de baixo aqui não chama vale? A gente vai ver que uma distância de crista até outra crista é chamado de comprimento de onda. Ou até uma distância de vale até outro vale é chamado também de comprimento de onda. Então, comprimento de onda é a distância entre crista e crista ou vale e vale. Então, aqui pergunta, qual é o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? É chamado de comprimento de onda. É o meu lambda, que é esse símbolozinho aí, ó. Comprimento de onda. Além disso, ali no pet de vocês, dá as características de outros componentes. A amplitude, também dá o que é comprimento de onda, dá o que é frequência, dá o que é período e o que é velocidade. Aqui no nosso mapinha mental eu faço um resuminho de tudo bem? Mostro para vocês o que é amplitude, a gente viu aqui o que é amplitude, a gente viu o que é o comprimento de onda, e além disso tem uma formulazinha que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência. Eu escrevi aqui que velocidade depende do meio, comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, e daqui a pouco a gente vai entender melhor a frequência. Mas o que é frequência? Frequência é dada em Hertz e é o número de oscilações completas em um intervalo de tempo. Então, olha aqui a questão A5b. O que me pergunta? Uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. A unidade para mim está sendo em Hertz. Falou para mim que é em Hertz, está me referindo à frequência. Então, qual que é o nome dessa grandeza? É frequência. Tudo bem? A letra C. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Aqui, ó, a gente viu, tem aqui no nosso mapinha mental, que a velocidade depende do meio. Então, se eu mudo o meio, eu vou mudar a minha velocidade. Então, o que acontece se uma onda sonora está propagando no ar e depois começa a propagar na água? Vai mudar a sua velocidade, tudo bem? Então, vamos anotar aqui. A sua velocidade de propagação muda. Então,
A gente viu que a velocidade depende do meio, então só está mudando o meio, a velocidade de propagação vai mudar. E o que o período de uma onda mede? Então vamos usar aqui nosso mapinha para auxiliar. A gente viu que, ó, tanto ali no PET quanto aqui está escrito que o quê? Frequência é o número de oscilações completas em um intervalo de tempo. Então eu vou falar que, por exemplo, em 1 segundo eu completo 30 voltas completas. Então, 1 segundo são 30 voltas completas. Já o período, a frequência é o inverso do período, igual está me falando aqui. Então, o período, o que é período? É o tempo para dar uma oscilação completa. Então, por exemplo, para eu conseguir dar uma volta, eu gasto, por exemplo, 2 segundos. Então, quando estiver falando sobre esses dados, o tempo que demora para dar uma volta, eu estou falando sobre o período. Então, o que é período? O que o período de uma onda mede? É o tempo necessário para dar uma volta completa. Beleza? Essa aí foi a resolução do PET, pessoal, e vai ter mais vídeos resolvendo das outras semanas, tá bom? Até mais.